TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita. Mais uma vez estamos juntos aqui. Eu agradeço a Deus a oportunidade, porque tivemos que fazer uma pequena incisão cirúrgica, algo como uma catarata. Aliás, era uma catarata, e isso me obrigou a ficar afastado durante 15 dias, quando o programa foi repetido. E aqui estamos nós, com muita satisfação, e cumprimentando o FEC Miller. FEC Miller, enquanto eu estive fora de ação, porque eu estive realmente 20 dias fora de ação, você tocou tudo que foi possível, não é, Duílio? Com certeza, foi muito bom, seu Galo. Nosso trabalho. É bom vê-lo aqui também, firme, saudável. Graças a Deus, graças a Deus, né? Então. Mas então, FEC Miller, eu gostaria que você, que é o autor da melhor voz, ele também não está tão rouco, eu ainda estou um pouco rouco, então eu pediria a você para dar início ao programa. É uma alegria trabalhar contigo, viu? Perfeito, da mesma forma, seu Galo. Alô, pessoal, é uma satisfação estar diante de todos, tá certo? Principalmente no canal TVC Correio da Manhã, que nos abriga através do programa Enfoque Espírita. E este programa é veiculado aos sábados, às 7h30, às segundas-feiras, às 0h30, às quartas-feiras, 6h30, e quintas-feiras, às 0h30. E também, lembrando que pode ser assistido pelo internet, www.tvc16.com. Também pode ser visto pelo Facebook, TVC Correio da Manhã, e no Instagram, TVC Correio da Manhã. Se vocês quiserem, aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações. enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Mas o interessante disso tudo é que este canal é veiculado também, toda a sua programação, em Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. E também em Teresópolis, canal 21. A programação é excelente. Então, passemos então agora a nossa leitura do livro Palavras de Vida Eterna. Me permite algo antes, para deixar bem claro. Eu tenho muita saudade disso. Enfim, eu trabalhava no Banco do Brasil, ali naquela, cujo prédio foi vendido depois, esquina de Alencar Lima. Bem, trabalhamos ali durante muitos anos, e o Chico, quase 30 anos, e o Chico vinha sempre a Petrópolis, ficava ali na livraria espírita, tá, enquanto ele descansava, que a atividade dele era muito grande. E então, por várias vezes conversei com o Chico, tive a oportunidade de fazer o programa com ele, como nosso orador lá em Uberaba. Ele nos recebeu lá com muito carinho, a respeito de apontar, como ele apontou, a situação de uma pessoa que havia falecido, e então apareceu lá, deu todos os dados, apareceu a forma de dizer, demonstrou dando dados dele que o Chico jamais tinha conhecido aquela pessoa. Então nós pegamos uma frase do Chico que, ao voltar, não consigo esquecer, né? O Chico dizia, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então nós não estamos querendo fazer um novo começo, queremos continuar, conforme o Chico já dizia, a gente está de volta aqui, completamente recuperado, a cirurgia foi ótima, muito obrigado, misericórdia de Deus. E agora vamos seguir, então, a nossa vida com toda alegria. Vamos lá. Agora, lembrando, né, já que o senhor entrou neste assunto, no final da frase diz assim, e fazer um novo fim. Esse novo fim, gente, nos leva a quem?
a Jesus. A Jesus. Não é isso que é o nosso governador, tá certo? Então a gente vê exatamente como essa frase se encaixa perfeitamente em nossas vidas. Nascemos, vivemos e renascemos, ou morremos. São fatalidades, mas a gente teve um começo, estamos no meio da nossa caminhada, nesta encarnação, e um dia vamos estar na mesma posição que Jesus, tá certo? Então... Agora, veja só, é importante que nós repitamos isso sistematicamente. Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ora, a doutrina espírita, ela é extremamente racional, não tem nada mais racional do que a doutrina espírita. Isso. Porque ela responde tudo com palavras que você pode examinar, pesquisar, etc. Tanto que há grandes pesquisas nos Estados Unidos e em outros países, né? Aí eles não encontraram ainda a verdade, porque a verdade também tem muita coisa, digamos assim, do raciocínio que tem que aceitar de que nós estamos sendo apenas os únicos proprietários de uma verdade que ninguém vai saber. Pelo contrário, queremos que essa verdade seja divulgada. Porque fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E o Espiritismo pode. Com certeza que sim. A doutrina espírita pode. Tanto que é a única que tem uma pergunta que eu gostaria de repetir de vez em quando. Você pode repetir? 982. 982. Pode ler, por favor, como ela é importante no momento que a gente está continuando alguma coisa. Olha como ela é importante. Então, a pergunta é a seguinte: será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Ou seja, é preciso ser espírita, senão você está condenado? Não é assim que todo mundo ensina? Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem ou não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Agora, importante, só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. É uma maravilha. Você vê, tem uma nota, inclusive, ela tem uma nota em que demonstra efetivamente que não é só o espírita que salva, não. Qualquer um pode se salvar, desde que pratique o bem. E siga, e se pregássemos isso todo dia, nós automaticamente íamos ver crescer o conceito em relação à doutrina espírita, porque ele está dizendo o seguinte: nós não atacamos as outras religiões, não. Se você é de outra religião, meu irmão, pode ver, vai se salvar, não mude, não. Ame a Deus, ao próximo como a si mesmo, faça caridade e exerça o perdão. Você está salvo. Perfeito. É simples. Perfeito. Entendeu? Então isso engrandece, porque a gente não está atacando outras religiões, jamais atacamos, não tem necessidade. O próprio livro diz que não precisa ser espírita. Percebeu a beleza disso tudo? É muito assim, os nossos telespectadores também se assustam, porque muitas vezes as pessoas não citam isso. Podemos então continuar, porque essa ênfase eu gosto de dar e demonstrar, porque é extremamente racional a doutrina espírita. Com certeza que porque sim. Seria um absurdo, pessoas que nunca tiveram conhecimento estariam condenadas. Como pode? Não é assim. Exatamente. Veja bem, seu Gama, quando o senhor falou a frase do Chico, que foi entre aspas, me lembrei de Brian Weiss. É um cientista americano, tá? Esteve no Brasil, muito bem, e ele ficou estupefato com o que nós sabemos sem estar na faculdade ou no plano superior ao doutorado, mestrado ou coisa parecida. Lá, o que nós temos no dia a dia, através do Livro dos Espíritos e do Pentateuco kardeciano, lá eles estudam na universidade, seu Gama. E ele teve aqui no Brasil, tá certo? Fazendo o quê? Teve ali em Maria da Graça, em um centro espírita, onde ele encontrou Dona Célia. Não sei o nome dela. Hoje já fez a partida para o plano espiritual.
mas uma excelente médium. E no dia que foi visitá-la, ela disse: olha, meus parabéns, o seu neto nasceu. Ele ficou assim: mas como? Como você sabe disso? Eu não falei nada que o meu neto, a minha nora estaria grávida? Pois é, ele nasceu. Então já começou todo o envolvimento e ele ficou muito alegre de ver como nós estamos avançando através desses conhecimentos espirituais. Eu tive a felicidade de conhecê-lo. Exatamente. Não mantive muita intimidade de conversa com ele, não. Mas como ele se apresentou, foi exaltado lá na Dona Célia, eu tive essa oportunidade. Perfeito. Então passemos ao nosso estudo, não é isso, pessoal? Vamos lá. Pergunta 974. Bom, primeiro o que nós estamos examinando aqui? Vamos exatamente. Lá. Nós estamos o capítulo 4. Na quarta parte das penas e gozos futuros, em um subitem que é natureza das penas e gozos futuros, tá certo? E nós estamos exatamente agora na pergunta 974. De onde procede a doutrina do fogo eterno? Imagem semelhante a tantas outras, tomada como realidade. Sabe, essa realidade é representada pela mente. Porque quando a mente não tem saída para alguma coisa, mesmo ainda encarnada, num grave erro, ela tenta o suicídio. Ou você não acaba. Você não consegue eliminar aquilo que é correto e aquilo que é profundamente errado, que precisa ser corrigido. Isso. Então, eu o conheci porque ele ficava muito encantado de ver a Dona Célia trabalhando. Para ele era uma novidade. Para os brasileiros, a mediunidade é uma coisa relativamente natural. Natural, isso. A letra A desta pergunta, 974. Mas o temor desse fogo não produzirá um bom resultado? Vede se serve de freio, mesmo entre os que ensinam. Se ensinardes coisas que mais tarde a razão venha a repelir, causareis uma impressão que não será duradoura, nem salutar. Então, isso aí temos que ver que a doutrina espírita procurou ser a mais clara possível. Mas falando de coisas psíquicas, de atuações psíquicas, os médicos não são iguais, nem podem ser. Claro. Né? Então, eles produzem de acordo com o que determina a mente humana para aceitar ou rejeitar. É preciso, às vezes, amadurecer essa ideia. Então, quando se vai, às vezes, a um centro espírita e está se pregando uma coisa como essa, eu tenho quase certeza que a maioria do povo tem dificuldade para entender o que quer dizer isso. Mas essa é uma realidade que precisa ser batida. Quer dizer, nós nos servimos de imagem, como, por exemplo, salvação eterna, viver eternamente, são imagens. Isso. Nós somos eternos, quer queiramos, quer não. Se algo que nós não conseguimos fazer é nos suicidar. De forma nenhuma. Você elimina o corpo físico, mas não elimina a mente. E aí nós temos que responder dessa maneira. Isso. Mostrando que nós somos muito mais do que simples matéria condensada. Exato. Quando o senhor fala em imagem, nós vemos exatamente como nós pensamos errado. Porque, veja, nós erramos por pensamento, palavras e atos, não é isso, gente? Qual é o primeiro? É o pensamento. Você pensa errado. Se você pensa errado, automaticamente os dois outros atrás vai ter a ação. Se nós pensarmos sempre positivamente, nós vamos ver o quê? Que coisa maravilhosa. O erro existe? Existe. Mas nós podemos corrigi-lo através da nossa mudança de pensamento ou nossa mudança psíquica. Joana de Ângeles disse que o homem é e deve ser considerado como sendo a sua própria mente. Exatamente. Tudo aquilo que ele acredita como verdadeiro começa a se consubstanciar como tal para ele. Isso. Entendeu? Daí a importância de semelhante ensinamento. Isso. Mas agora vem uma pergunta tão importante que eu tenho uma porção de anexos a ela que quase responde a mesma coisa.
Sim. Então, vamos lá. Eu deixar você ler, eu vou fazer a pergunta. Olha só. Okay. Os espíritos inferiores, portanto, os espíritos atrasados. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Sim. E isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão dela privados por sua culpa. Daí resulta que o espírito liberto da matéria aspira à nova vida corporal, pois que cada existência, se for bem empregada, olha que interessante, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração desse suplício. É então que procede à escolha das provas por meio das quais possa expiar suas faltas. E que mostra que Deus é justo. Sim, não tem a menor dúvida. E continua analisando, como você está fazendo, o restante da resposta. Porque, ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que houvera podido fazer e não fez, e por todo o mal que decorra de não haver feito o bem. Olha que coisa maravilhosa. E simplificou tudo isso que a doutrina espírita demonstra. Exato. Apenas uma resposta, mas ela é pouco comentada. Porque, na verdade, as pessoas estão procurando caminhos fáceis, como fazer tal oferta, tal vantagem assim, o assado. Não é assim que a coisa funciona. Não, com certeza. É profundamente lógico. Por isso que você escolhe as provas. Nós escolhemos a prova antes da nossa encarnação. Exato. Pelo menos não escolhemos sempre, nós participamos da escolha. Isso. Às vezes ela nos é imposta, mas é assim. Tá. Complete certo. Pelo menos esse pedaço, dá ou não dá? Se não dá der? Sim, não, dá sim. Dá. Então, só o final, veja bem, pessoal, porque ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou. É lógico, porque ele tem que resgatar esse mal que ele praticou. E se ele usou o livre-arbítrio para praticar o mal. Continuando. Ou de que foi causa voluntária. Olha que coisa interessante. Então, são duas posições que nós devemos analisar para não cairmos nessas situações. Prosseguindo. Por todo o bem que houvera podido fazer. Então, ele nos induz a sempre praticar o bem. E não fazer por todo o mal que decorra de não fazer todo bem. O bem. Quer dizer, se nós não fizermos o bem, estamos errando também. Independente da religião que seja. Exato. Entendeu? Isso é que é curioso. Quer dizer, a doutrina espírita, dentro do próprio livro que criou a doutrina espírita, substancialmente racional, aí ele demonstra que o caminho único que existe é fazer o bem. Não fez nessa vida, vai fazer na outra. Não quis sofrer, vai sofrer na outra. Sofrer no sentido de permitir que você, caro telespectador, faça o bem diante da figura de Deus, né, que nós não sabemos como é, diante dos ensinamentos de Deus, aquilo que cabe a gente tomar a iniciativa ou aquilo que vai acontecer, porque é missão da gente, temos que enfrentar essa verdade. Exato. E nada melhor do que, se nós errarmos e nós venhamos a identificar rapidamente o erro que praticamos, vai lá e acerta as coisas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conclui essa parte que parece que estamos em cima da hora. Então, só para... Seu Gama, só tem mais uma situaçãozinha aqui, mas nós temos que fazer um primeiro intervalo. Exatamente. Tá certo? Nós sabemos que nessa quarta parte tem que andar devagar, porque é tão racional que senão atrapalhamos o ensinamento da doutrina espírita. Então, pessoal, nós temos que fazer um primeiro intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já.
Olá, pessoal. Voltando ao programa Enfoque Espírita, no segundo bloco. Então, na pergunta 975, seu Gama, tem um outro adendo aqui. Pois não. Que diz o seguinte: para o espírito errante, já não há véus. Ele se acha como tendo saído de um nevoeiro e vê o que o distancia da felicidade. Mas sofre então, porque compreende quanto foi culpado. Não tem mais ilusões, vê as coisas na sua realidade. É objetivo e não é punitivo. Não. É apenas restaurativo. Muito bem pregado esse verbo, seu Gama. Restaurar. Você errou, fez erro grave, lamentavelmente, não devia ter feito, mas fez. Fica tranquilo, trabalhe em sentido contrário, faça a caridade, peça perdão, ajuda ao próximo, que você adquiriu crédito para resgatar isso aí. Pois é, aqui ele diz de um certo nevoeiro. Esse nevoeiro, por que foi criado isso, pessoal? Para justamente fazer com que aqueles ainda que não têm um determinado conhecimento se vislumbrem com o que está vindo à sua frente e os limita de acordo com o grau evolutivo de cada um. Olha que coisa interessante. Você vê, Vecmi, que interessante. A nossa irracionalidade parece que surge repentinamente quando você faz, por exemplo, atos tais como pagar certos erros seus acendendo vela. Não mudou nada, né? Ou se você faz isso fazendo ofertas financeiras para essa ou aquela instituição. Não adianta. Não é dessa maneira. Não. É na nossa transformação moral. Por isso existem as leis morais que estão sendo explicadas em detalhe. Perfeito. Só podia vir nessa época. Imagina você, Weckmiller, sinceramente, chegando agora, com esse ensinamento nessa profundidade, numa tribo lá no interior do Brasil, onde quase praticamente ninguém tem cultura completa, como é que vai entender isso, Weckmiller? Não vai. Então é caminho que nós estamos fazendo porque Deus exige que seja assim. Exato. Cada um dentro do seu grau evolutivo. Não Exato. É isso, seu Gama? Então passemos agora para a 976, seu Gama. Bom, o espetáculo dos sofrimentos dos espíritos inferiores, achei esse é um verdadeiro espetáculo. Isso. Não constitui para os bons uma causa de aflição, e neste caso, que fica sendo a felicidade deles, se é assim turbada. Não constitui motivo de aflição, pois que sabem que o mal terá fim. Auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos. Essa a ocupação deles, ocupação que lhes proporciona gozo quando são bem-sucedidos. Exatamente. Então, nós vemos, não é só aquela ferocidade na punição que vai resolver. Por outro lado, Deus sabe o presente, o passado e o futuro, por que vai condenar o cara com apenas uma vida, se ele sabe que aquela uma vida não vai resolver? E por que você mesmo assim condena de forma eterna? Não é possível. Não é possível. É interessante como é irracional, mas ninguém quer encarar essa irracionalidade. Não deixa que esse negócio é complicado. Não, mergulhe que não é. Você vai perceber, surpreso, que o Livro dos Espíritos mostra isso. Também não está te punindo, não. Quer dizer que esse não é o único caminho. Ele pode ser repetido. Exato. Veja bem, seu Gama, na primeira frase diz assim: pois que sabem que o mal terá fim. Não é um mal geral, pessoal. O mal é o homem utilizar o livre-arbítrio erradamente. O mal terá fim do momento em que cada indivíduo trabalhe pela sua evolução espiritual. E moral. E principalmente Sim. moral. Exatamente. Por isso que o Livro dos Espíritos não fala tanto em inferno, não. Mas ele fala de erros contra a moral.
Isso. E aí tem uma outra, a frase seguinte é mais maravilhosa ainda, pessoal. Eu vou ler para você fazer ênfase. Isto se concebe... Não. Auxiliam os outros. Como assim? 976. 976. Onde você está? Auxiliam os outros. Auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos. Olha só, gente. Essa ocupação deles, ocupação que lhes proporciona gozo quando são bem-sucedidos. Exatamente. Veja bem, do momento em que você evolui, o seu mentor, o seu guia, o seu professor lhe auxiliou para que você avançasse. Só que, vamos olhar agora um pouquinho mais para trás. Quem auxiliou o seu mentor, o seu guia? Ou o seu anjo da guarda? Alguém superior a ele. E aí chegou a nossa vez. Olha só, porque ele diz assim, auxiliam os outros a se melhorarem e eles estendem as mãos. Porque se alguém me deu a mão para que eu pudesse subir, a minha obrigação moral é auxiliar aquele que ainda está um pouco mais atrasado. Olha que coisa interessante. Então, na realidade, nós estamos sempre de mãos dadas. Isso somos indiretamente, gente, responsáveis pela evolução do nosso próximo. Tudo. São todos nós somos. A comunidade terráquea é toda ela envolvida uns aos outros. Daí a importância de ensinarmos a reencarnação. Isso. Olha que coisa maravilhosa. Agora, vamos ver então, essa agora letra vamos A para a toda. letra A. Isto se concebe da parte de espíritos estranhos ou indiferentes, a estágio que eles ainda estão. Mas o espetáculo das tristezas e dos sofrimentos daquele a quem amaram na terra não lhes perturba a felicidade? Se não vissem esses sofrimentos, é que eles vos seriam estranhos depois da morte. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, mas eles consideram, de outro ponto de vista, os vossos sofrimentos. Importante, sabem que estes são úteis ao vosso progresso, se os suportardes com resignação. Afligem-se, portanto, muito mais com a falta de ânimo que vos retarda, do que com os sofrimentos considerados em si mesmos todos passageiros. Gente, olha, isso é fantástico. Veja bem. A gente passa a ver a justiça divina de outra maneira. Exatamente. Porque o que eles estão dizendo aqui é que a espiritualidade nos vê o nosso sofrimento de um outro ponto de vista. Porque no momento que nós estamos sofrendo, vamos supor, uma crise de rins. Eles estão vendo, os desencarnados, que nós estamos, através da dor, evoluindo e resgatando débitos do passado, tá certo? E eles sabem que são úteis essas ações para o nosso progresso. Não quer dizer que a espiritualidade ou Deus impõe a dor para a gente só avançar. Não. Porque nós temos a dor porque nós erramos. Nós erramos. E aí ele diz, e nós temos que suportar com resignação. Então, aí tem uma outra coisa muito importante. Essa resignação, gente, nós estamos com uma crise de rins, muito bem. Fizemos bobagem, comemos errado, bebemos errado. Outras coisas mais. Vem a crise de rins. E aí nós temos que nos resignar. Mas essa resignação pode diminuir de grau de intensidade com relação à crise renal, ou a crise disso, ou a crise daquilo. De acordo com o que nós colocarmos em ação o bem, através do bem e para o bem. Isso vai diminuir, mas
nós temos que passar pela prova. Indubitavelmente, não é isso, senhor? Agora, eu gostaria, para a gente mostrar com ênfase, nós voltarmos à pergunta 975. Sim. Então, eu vou citar, aqui estão, eu vou ler rápido a pergunta e a resposta. Agora, depois eu vou voltar atrás, instantaneamente, você vai me acompanhar, e nós vamos partir da pergunta 640 para ver que isso é tão importante que se repete em vários, você pode anotar. Tá. Então, vamos lá. Faça a pergunta, 975, de novo. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Sim, e isto lhes é um suplício, porque compreendem que estão dela privados por sua própria culpa, porque eles sabem disso. Daí resulta que o espírito, liberto da matéria, aspira a uma nova vida corporal. Tem que aspirar, ou Deus não seria justo. Pois que cada existência, se for bem empregada, olha bem, só se for bem empregada, abrevia um tanto a duração desse suplício. É então que procede a escolha das provas por meio das quais possa extirpar as suas faltas. Aí vem, ficai sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou. Isso é muito importante a gente trazer na boca e na mente. Isso. Repetindo. O espírito sofre por todo o mal que praticou, ou de que deu causa voluntária. Por todo o bem que podia fazer, mas não fez. E por todo o mal que decorre de não haver feito o bem. Então, o importante é fazer o bem. Como Deus podia esquecer disso e não fazer e dizer que basta um perdão de alguém para estar tudo resolvido? Com certeza claro que não. Você raciocinando com as perguntas assim, você começa a dizer, gente, não tem saída. Nem para Deus não tem, se ele quer ser justo, não tem, Weckmiller. Mas ele fez as leis corretas, né? Absolutamente corretas. Quem errou fomos nós é que temos que nos virar. Porque queremos. Muito bem. Muito bom. Podemos agora seguir então? Porque eu vou dizer para você, olha, a pergunta 640, 641, 642... 643, 982, são perguntas que, se fossem repetir aqui, demonstrando isso, nós estaríamos fazendo cansar o nosso amigo telespectador. Vou repetir, porque sinto que alguém gostaria de ter. 640, 641, 642, 643 e 982. 982, daqui a pouco, se Deus permitir, vamos chegar a ela. Tá? Então, quem puder, releia em casa, devagar, e reflita sobre isso. Podemos, então, agora voltar à pergunta 977? Exatamente. Então, vamos lá. Eu faço a pergunta, isso. Tá? E ela tem uma explicação bastante longa. Se necessário, a gente interrompe no meio. Não podendo os espíritos ocultar reciprocamente os seus pensamentos, quer dizer, pensamento você não consegue livrar de ninguém, e sendo conhecido todos os atos da vida, dever-se-á deduzir que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima? Não pode ser de outro modo. Dilo o bom senso. Seu Gama. É o remorso. Exatamente. Você tira o remorso da mente do cara, não tira? Não tira. Ele disfarça, ele procura ser bonzinho, ele procura ler o outro livro. Esse livro não é bom. Por quê? Porque ele fala coisas que a gente não devia saber. Por que não? O que tem escondido na terra? Não tem, Weckmiller. Então, esse remorso vem de onde? Exatamente da consciência de culpa, de que errou. Como diz Joana Diante, o homem é e deve ser considerado como sendo a sua própria mente. Tudo aquilo que fica ali arquivado, você não consegue tirar. Exatamente. Ou resgata em vida, ou resgata depois de morto. Exatamente. Mas vai resgatar. Exatamente. Então, continuando a letra A, porque a pergunta é muito grande. Isso. Será um castigo para o culpado essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença constante do que deles foram vítima? Maior do que se pensa, mas tão somente até que o culpado tenha expiado suas faltas, quer como espírito, quer como homem, em novas existências corpóreas. Por favor, notemos isso, tá? Quer como espírita, quer como homem. Não tem como fugir.
Então você vai resgatar, quer queira, quer não. Exatamente. Não vai ficar sem resgate, porque Deus é perfeito. Sim. Então ele sabe o mecanismo como é. Não tem pressa, não resolve agora, mas tem 1 milhão de anos pela frente para resolver. É só você voltar e aceitar. Misericórdia divina para a gente, não é isso? Senão não vai. É uma pergunta extraordinária. Isso. Muito bonita. Então, você quer repetir maior? Maior do que se pensa, mas tão somente até que o culpado tenha expiado suas faltas. Agora vem o importante. Expia como falta de que maneira? Quer como espírito, quer como homem, em novas existências corpóreas. Porque o espírito vai reencarnar necessariamente para resgatar. Como alguém que faz alguma coisa perfeita vai achar que tendo uma única vida, tudo é perfeito e resolve ali? É simplesmente impossível, nem para um santo. Porque ele tem a mente dele e, de repente, pela mente, ele pode errar. Sim. Entendeu? Sim. Então, nem o santo conseguiria escapar disso aí. Por isso que é tão importante a gente tomar conta de tudo que a nossa mente anda procurando. Porque é por trás daquilo pode estar uma grandeza, uma coisa muito grande, ou uma coisa que ele vai criar problemas sérios em toda a vida. Exato, né? Infelizmente. Então, bom, tem uma nota enorme, você quer citar alguma coisa? Vamos lá. Só vou ler rapidinho, que nós temos ainda um pequeno período só para terminar. Quando nos achamos no mundo dos espíritos, estando patente todo o nosso passado, o bem e o mal que houvermos feito, serão igualmente conhecidos. Em vão, aquele que haja praticado o mal tentará escapar ao olhar de suas vítimas. A presença inevitável destas lhe será um castigo e um remorso incessante, até que haja expiado seus erros. Ao passo que o homem de bem, por toda parte, só encontrará olhares amigos e benevolentes. Isso é muito interessante, né, seu Gama? Não deixa espaço para ninguém fugir. Não, é coisa literalmente. De Deus, não tem jeito. Se erramos aqui, nós vamos ter que vir aqui de novo para resgatar. Quando nós fizermos a nossa passagem, o que nós erramos e não retificamos, quando chegarmos do lado de lá, nós vamos estar com uma situação que teremos que aprender como reverter aquele erro. Exatamente. E aí vem novamente o quê? O amor cobre a multidão de pecados. Entendeu? Isso. Aí a pessoa já não tem mais argumento. Eu preciso disso. Exato. Isso, aliás, foi Paulo de Tarso que disse, não é isso? Vamos lá agora, para o mal. Então, para o mal, não há maior tormento na terra do que a presença de suas vítimas, razão pela qual as evita continuamente. Que será quando, dissipada a ilusão das paixões, compreender o mal que fez, vir patenteados os seus atos mais secretos, desmascarada a sua hipocrisia e não puder subtrair-se à visão delas, enquanto a alma do homem perverso é presa da vergonha, do pesar e do remorso, a do justo goza perfeita serenidade. Olha que... A última frase eu vou repetir. Enquanto a alma do homem perverso é presa pela vergonha, pelo pesar, pelo remorso. E a do justo goza perfeita serenidade. Independente da religião que tenha. Independente. Independente, concordo. Entendeu? Apenas nós, seres humanos, precisamos aprender que perante Deus nós não conseguimos fazer nada irracional e dizer que é perfeito, porque não é. Não é. Seu Gama, mas nós temos um segundo intervalo e voltamos daqui a 1 minuto. Até já, pessoal.
Olá, pessoal. Voltando ao programa Enfoque Espírita, e nós estamos na terceira parte, tá certo? Deste programa. Pergunta 978, pessoal. Nós estamos, 978. Assim, na verdade, estamos na quarta parte, né? Na quarta parte, isso, no capítulo 2. Então, a pergunta 978, eu tinha vontade e tenho de que a gente desse uma paradinha e fosse à frente apenas para ver uma pergunta que é tão importante que talvez eu não tenha tempo de dizer hoje, e nem eu nem você. É bem, bom, não. É a 982, né? É a 982. Isso. Olha que maravilha, meu irmão, você vai ter isso para pensar durante toda essa semana. Está no Livro dos Espíritos. E, portanto, não é a favor do Espiritismo, não. É a pergunta justa que veio de cima. Vamos fazer o seguinte, por favor. Eu vou ler a pergunta. Você leia a resposta, combinado? Sim. Será necessário que professemos o Espiritismo e que creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? O que você espera? É um programa espírita, tem que ser espírita, né? Olha a resposta. Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. O Espiritismo fala isso aberto. O caminho é o amor, a honestidade, o trabalho, a crença correta, a justa, tudo, independente da religião. Exato. Senão eu estaria condenando a maior parte da humanidade. Mas não. Olha, agora, eu me permito ler apenas. A crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos do futuro. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta que nos inteiremos do que seremos um dia. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas, com paciência, com resignação. Afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade. Mas ninguém diz que sem ele não possa ser conseguido. Então, você pode ser feliz eternamente sem ser espírita, por favor, porque o que importa é a verdade, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é de uma grandeza tal que tem várias perguntas aqui diretas, 737, 838, 642, 982, 642, 975, 162, e vai por aí afora. Exato. Porque aí é a essência. Aí nós voltamos aonde nós estamos. 978. Porque provavelmente teremos que parar antes, mas eu queria apontar isso para que as pessoas reflitam, porque nós voltaremos aqui. Vamos lá. Ok. 978. A lembrança das faltas que a alma, quando imperfeita, tenha cometido, não lhe turba a felicidade, mesmo depois de as haver praticado? Não, porque resgatou suas faltas e saiu vitoriosa das provas a que se submetera para esse fim. Quer dizer, se a pessoa fez o mal, mas depois reconheceu, errou, e então fez um trabalho na área do bem, da caridade, do amor, da sinceridade, do perdão, a coisa acabou. E isto é a ideia de Deus perfeita, não é? Pois é. Mas como joga a responsabilidade nas costas da gente, meu caro. Mas você errou, você tem que resgatar, né, seu Mas aí você vê, então, como a doutrina espírita é justa, correta. Ela... Sim. Então, essa história de dizer assim, não, mas aí perdoa. Não, o negócio de perdoar. Quando Jesus fala, perdoar-lhes são os seus pecados, é que aqueles pecados para trás ele já tinha resgatado. Isso. Entendeu como é que funciona a coisa? Perdoar-lhes são os seus pecados. Significa que aquilo que você tem remorso pelo que fez lá atrás, você fez tanto bem e já estão resgatados. Pois é, seu Gama. Aí... A doutrina espírita é inteiramente racional. Exatamente. Tá? Aí me lembra exatamente aquela passagem de Paulo de Tarso. Aliás, Jesus disse, né? Antes de vir a mim, vai lá com o seu inimigo e acerte as contas com ele. Enquanto estiver em caminho. Por quê? Porque Jesus vai estar lá com ele também. Claro.
Porque o nosso Pai Eterno faz chover, está na Bíblia, em cima dos maus e dos bons. Por quê? Só porque aquele que nos fez mal ou nós fizemos mal a ele, Jesus não estaria com ele? Com certeza. Jesus agirá através de nós para chegar até ele. Claro. E a lei é uma só para todos. É coisa de Deus. Você pode até recusar, mas então não quer ler, não quer estudar isso aqui. Porque aqui, nós estamos com o livro dos Espíritos aberto aqui na frente, mas não estamos defendendo o Espiritismo, não. Pelo contrário, diz, não, pode ir para outra religião que você vai ser salvo. Não tem a menor dúvida. Todas são boas. Desde que ensine o amor, né, a sinceridade, a fraternidade e o bem, sempre o bem. O bem. Senão vai ter que resgatar. Qualquer que seja ele. Aliás, Jesus diz, né? Faça o bem, não importa a quem. Perdão, eu acho que Jesus não falou isso especificamente, mas ele nos induz a sempre praticar o bem. Então vamos lá, gente. 979, seu Gama. Não serão para a alma causa de penosa apreensão que lhe altera a felicidade as provas porque ainda tenha que passar para acabar a sua purificação? Para a alma ainda maculada são. Daí vem que ela não pode gozar de felicidade perfeita, senão quando esteja completamente pura. Para aquela, porém, que já se elevou, nada tem de penoso o pensar nas provas que ainda haja de sofrer. Olha que Jesus anunciou que ia se passar com ele. Exato. Previu por quê? Porque ele não tinha nada para resgatar de errado. Então ele supriu aquilo que o elevou simplesmente. Exato. Pela grandeza moral de Jesus. Exato. E aí, nessa última frase, Jesus nos mostra exatamente quanto mais nós evoluirmos, menor o grau de intensidade das provas que ainda teremos que passar. Claro. Porque elas serão injustas. Através do trabalho e fazendo o bem. Exatamente. Isso é muito bom. Então, a doutrina espírita é eminentemente racional. Então, a ideia que se faz de Deus é que Deus perdoa tudo. Perdoa tudo desde que o mal é contra ele. Se não for contra ele, ele também perdoa, mas tem resgate. Tem o resgate. Lógico, se não tivesse resgate, você não conseguiria dominar o mundo do pecado. Imagina então se eu receber daquele nosso irmão, de outras famílias, etc. Então eu vou entender que ele quer que eu perdoe, mas ele não merece o perdão. Não, eu exerço o perdão quando eu quero, porque ele pode. Ele tem poder, o espírito superior tem. Jesus pregou aquilo tudo e antes de reencarnar já sabia o que tinha que passar, né? Enfrentando na realidade dura. O fato é o seguinte, sem a nossa transformação em homens de bem, nós não vamos a lugar nenhum. Por isso, caros irmãos, é importante que a gente entenda. Não é o Espiritismo, eu disse não é, portanto eu estou assumindo isso. O Espiritismo não é um único caminho para o céu, não precisa ser espírita, mas que precisa praticar o amor a Deus e ao próximo como a si mesmo, a exercer o perdão e a compreensão e fazer boas obras. Somente isso. Tá certo. Então nós vemos, né, senhor Gama, que se nós erramos, nós temos que primeiramente nos arrepender. O segundo, reparar o erro que nós fizemos. E o terceiro é expiá-lo. Pode ser uma expiação através da dor, em um grau mínimo, mas nós temos que expiar. Não tem como. Não, exatamente. Não tem como. O perdão no sentido de eliminar uma pena, uma punição, simplesmente porque Jesus foi bom, não é essa a ideia. A ideia é que a gente possa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ver,
mas podemos exercer o perdão dependendo do amor e do trabalho que nós temos como crédito e que todos têm que ter. Nós temos que fazer um pouquinho de força, né, seu Gama? Isso. É tão fácil achar que, nem vou usar a expressão correta, mas vamos dizer, o cidadão tal ou a cidadã tal errou tanto aquilo que pode pedir perdão perante a própria consciência dele, ele mesmo alegando outras coisas. Agora, terceiros virem e pagar o pecado dele... Não é possível. Isso aí, enganar Deus não conseguimos, não pode. Então, seu Gama, aqui tem uma nota aqui que diz o seguinte: goza da felicidade a alma que chegou a um certo grau de pureza. Domina um sentimento de grata satisfação. Sente-se feliz por tudo o que vê, por tudo o que a cerca. Levanta-se-lhe o véu que encobria os mistérios e as maravilhas da criação, e as perfeições divinas em todo o esplendor lhe aparecem. Olha, a mensagem é clara. Nós devemos agir corretamente e vamos chegar a um certo grau de pureza em que nos é mostrado a grandeza da ação de Deus para com a humanidade terrestre. Veja só, Vec Miller, nós temos um universo em que muitas vezes, inúmeras vezes até, há explosões de supernovas, etc., né? Morrem milhões de pessoas. E é sempre a pessoa... E aquele não teve oportunidade de se perdoar. Calma, ele morreu, mas não deixou de existir, não. Isso é que é a diferença que a pessoa não quer mostrar. Tá certo. Entendeu? Bom, estamos na pergunta 980. Isso. Eu acredito que não vai dar tempo, seu Gama. Então, deixa eu fazer um comentário. Por favor, senhores telespectadores, com todo respeito, eu pretendia chegar hoje até a pergunta 982, inclusive ela. Mas vamos deixar para lá e convidá-lo para o nosso próximo encontro, porque essas três respostas, a 980, a 981 e principalmente a 982, lançam um mar de felicidade em quem a compreende na intensidade, sabe, Vec Miller? Exato, perfeito. E principalmente a 982, que eu não vou dizer aqui qual é, eu estou convidando o telespectador para o nosso próprio encontro. Por quê? Reflita sobre isso. Vou fazer a pergunta, mas não dar a resposta. Direi apenas o seguinte: será necessário que professemos o Espiritismo e que creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? Repito, simplificando. Será necessário que a gente seja espírita, portanto, só o Espiritismo e suas manifestações para termos boa sorte na vida futura? Aguarde, você vai ficar surpreso. Exatamente. Não deixe de pegar na próxima, porque essa pergunta não estava para eu citar agora, ainda não chegamos lá. Nós vamos parar na pergunta 980, é isso, Vec Miller? Isso. E então, nós vemos por que é tão importante e temos insistido tanto nessa coisa chamada de leis morais. Não é igual à lei humana, não. São as leis morais, são leis de Deus. Por isso, ela nos encanta de maneira tão preciosa. Perfeito, pessoal. Então, nós estamos chegando ao final do nosso programa Enfoque Espírita. Lembrando que é veiculado todo sábado às 7h30, às segundas-feiras às 0h30, às quartas-feiras às 6h30, às quintas-feiras às 0h30. Mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Ninguém está condenado. Exato.
TVC, a TV do Correio da Manhã.